Aí, esse amigo da minha prima era muito bom com plantas, sabe? Ele conhecia bastante e ele gostava muito também. Então, num belo dia, ele ganhou, no meio de algumas plantas que comprou, ele ganhou uma muda que ele tinha certeza que era uma laranjeira. E ele plantou, cuidou e tratou dela da melhor forma possível, do jeito que ele amava fazer. Só que parecia que aquela planta não estava avançando. Ele usava uma técnica que era de conversar com as plantas, né? Então ele falava que esperava muito, que ele queria saborear as laranjas daquele pé. Ele elogiava aquela laranjeira e fazia de tudo, colocava toda a boa energia naquela laranjeira. O lance é que aquela planta não avançou, ela teve dificuldade de crescer e as coisas não evoluíram e ele ficou bastante chateado a ponto de desprezar aquela planta. Eu estava conversando com a Edi, sabe? E a Edi também, ela ama plantas assim, ela tem um talento incrível. E eu aprendi uma coisa com ela, a imaginar o que é que as plantas gostariam, a ser um pouco mais sensível para aquilo que a planta precisa. E eu fiquei imaginando o que aquela laranjeira estaria pensando, sentindo, ou será que ela estava se esforçando para crescer como planta, como laranjeira e etc. E aí a gente acabou descobrindo depois, esse era o motivo do meu pensamento, a gente acabou descobrindo depois que aquela planta não era uma laranjeira, era outra fruta. E a frustração daquele cara estava certa, porque ele estava esperando uma laranja. E aquela planta nunca poderia dar. O lance é que isso também acontece às vezes com a gente, sabe? A gente se esforça demais para dar um fruto que não é nosso. A gente tenta atender à expectativa dos outros, porque falam tantas coisas boas a respeito daquilo que a gente não é, e motivam tanto a gente a fazer aquilo que não é pra gente fazer. Então a gente não quer desapontar. Então a gente faz a maior força do universo para ser exatamente aquilo que não somos. Será que está acontecendo isso com você? Será que a expectativa a teu respeito não é que você seja outra pessoa? E isso é totalmente contraproducente. Isso é completamente avesso àquilo que você é. E talvez por isso a tua vida não esteja avançando. Talvez você esteja se esforçando na direção errada. E só dá para saber isso de uma forma, quando você se conhece. E esse é o detalhe que eu queria te contar. Às vezes, a gente fica tão frustrado com a gente mesmo, porque a gente não está chegando num lugar aparentemente bom, e é por falta de autoconhecimento. Você só se sente menor quando o outro exige de você, quando você não está no seu lugar, quando você está tentando ser uma laranjeira, quando você na verdade não é. Então quando a outra pessoa exige de você aquilo que você não tem para dar, isso pode parecer desesperador, pode parecer frustrante, pode parecer opressivo até. Mas quando você sabe exatamente quem é, você pode dizer exatamente que fruto você vai apresentar. Então, você precisa se conhecer melhor. Você precisa se olhar por dentro, para que você frutifique amplamente, ao invés de lamentar a falta que alguém supostamente sente de um fruto que não é seu. O que você pensa sobre isso? Comenta aqui para mim.